A pele da misoginia, Eduardo. Eu sei que você se posiciona contrariamente, mas eu acho que existe uma certa contradição no discurso da direita, porque a direita sempre fala combater o crime através da repressão, do aumento de pena, e aí quando surge um projeto de lei para aumentar penas para crimes de misoginia contra mulheres, vocês da direita se colocam contra. Eu não sei se é por uma posição pessoal sua ou se é por uma diretriz do PL que vocês têm que defender uma certa ideia defendida pelo partido. Mas eu queria te perguntar o que você acha e se você também puder explicar rapidamente pro pessoal o que é a pele da misoginia. Legal. Vamos lá, uma coisa que é importante a gente deixar bem claro eu sou do PL, eu sou do Partido Liberal, mas o Partido Liberal não é um partido que fica em cima da gente exigindo votações específicas ou posições específicas sobre certos temas, tanto que a gente tem muita divergência. A gente viu na votação do Gás do Povo, por exemplo, muita gente votou contra e muita gente votou a favor. No próprio PL da misoginia isso também aconteceu. Muitos senadores do PL votaram a favor e a maioria dos deputados do PL votaram contra. Então, o PL não é um partido que fica em cima. A minha opinião, a minha oposição à SPL não tem nada a ver com questões partidárias. Se eu tivesse em qualquer outro partido, de União Brasil até Partido Novo, a opinião seria a mesma. Você falou que a gente é contra o PL da misoginia, que aumenta a pena de crimes. A questão aqui é que o PL da misoginia trata do crime de misoginia, que não é crime. Vamos lá. Você pediu para eu explicar o que seria o PL da misoginia. O trecho principal, se a gente for ler o PDF, é um PDF de muitas páginas, mas o texto principal define o crime de misoginia como prática, indução ou incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. Porém, já existe lei há muito tempo que pune a prática, a indução ou a incitação de violência. Incitar violência, praticar violência, a falar que uma pessoa tem que ser agredida, incitar qualquer tipo de ataque de grupo ou unificado a uma pessoa já é crime há muito tempo. Então é uma lei que está sendo criada para proteger pessoas de algo que já é crime. E a lei que existe contra a incitação à violência abrange todos os sexos, inclusive as mulheres, e há agravante quando a vítima é mulher. Aí, o que sobra pra gente é restrição de pleno exercício de direitos. Não faz sentido existir uma lei para fazer com que a lei se cumpra sem dizer qual lei que é. Tá, a PL da misoginia vai evitar a restrição de direitos. Mas que direitos? Porque se ele já é direito, ele não pode ser restrito. E você impedir a pessoa de ter acesso ao direito dela também já é crime. Isso deixa a gente com ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. E isso é o quê? É algo terrivelmente vago. Terrivelmente vago. Quando você pega casos, por exemplo, a principal defensora do PL da misoginia é a deputada Tabata Amaral, agora que tá no Congresso, né? E a deputada Tabata Amaral, ela ficou na relatoria, etc. Ela quis justificar, quis apaziguar um pouco a situação, e a Tabata Amaral disse que o PL da misoginia não vai se aplicar a humoristas. Você é humorista. Ela disse, não vai se aplicar a comediantes, humor não é machismo, a gente sabe disso, a gente não quer prender os comediantes por piada. Só que ela mesma processou um comediante por machismo e ele até perdeu o emprego por causa disso. Então em quem que eu confio? Pra que lado que eu vou? Como eu sei quem tá falando a verdade e quem tá mentindo? A senadora Soraya Tronic disse, inclusive, que se eu vejo uma mulher sendo vítima do que eu chuto que seja misoginia no meio da rua e eu quero denunciar, essa mulher não precisa ter se sentido ofendida ou misoginada. Pode concluir, Eduardo. Oi? Pode concluir. Não, perfeito. Acabou? Passa pra ele. Boa. Vamos lá, 3 minutos. Bom, só começando a falar pelo humorista, pra quem não sabe, ela tá falando do comediante Bruno Lambert, que foi processado pela Tabata Amaral. Depois a própria Tabata Amaral deu uma entrevista dizendo que aquilo foi positivo pra ele, porque a partir do momento que ele saiu do emprego que ele tinha no Banco Safra, ele conseguiu um emprego como gerente do Clube de Comédia do Danilo Gentili, e ele foi responsável por um roubo de quase 500 mil reais no Clube de Comédia do Danilo Gentili. Então, só pra deixar claro que a gente tá falando de não é qualquer comediante. Léo Lins aconteceu a mesma coisa. Léo Lins também já levou um monte de processo por causa de machismo. Ele foi absolvido. E não graças às feministas, porque elas queriam que ele estivesse na cadeia. Até porque houve uma liminar pra ele nem poder sair de São Paulo por causa disso. Tá no meu tempo, vamos lá. Tem uma questão que é a seguinte: a pele da misoginia, a Eduardo falou, mas qual crime não deixa claro? A questão é, os crimes já existiam antes. A pele da misoginia, ela cria agravantes para crimes que já existiam. E é importante a gente ir pra Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo que eu acho que é didático. Se eu for fazer uma crítica a uma deputada X, eu falar assim, deputada X é desonesta, corrupta, tal. Isso é uma crítica que tá assegurada pela minha liberdade de expressão. Sim.
Se eu fizer, hipotético, tá, gente? Se eu fizer uma crítica dizendo deputada tal é uma puta, é uma vagabunda, isso daí é um crime. Sim, já é. Então, Sem pele da misoginia. e tinha agravante, agora tem agravante. Por Mas quê? então, se a gente for Porque fazer uma lei pessoas- pra colocar porque agravante pessoas- em cima de tudo, a gente para Porque onde? mulheres que estão envolvidas na política, você sabe disso, tipo assim, mulheres são desestimuladas a estarem na política. Eu não sinto Inclusive- isso. Tem até Inclusive, cota pra tem colocar até a gente lá uma, dentro. tem uma, peraí que tá no meu tempo, ó, 1 minuto e meio. A Michelle Bolsonaro falou que, por exemplo, eles estavam exigindo a cota das mulheres lá como indicação ao Senado, e eles de 17 vagas, elas tinham 3, e mesmo assim tava tendo que lutar pra manter esses 3 lugares, toda aquela briga da Michelle com o Flávio Bolsonaro. Uhum. Isso mostra como até dentro do PL, esse esforço do PL mulher existe exatamente porque a mulher não estava presente. Você sabe, alguns políticos te chamam para estar presente nos lugares porque a gente precisa de aceitação do público feminino. O próprio MBL também passa por isso. Então, tipo assim, as mulheres não têm um lugar na política. Agora, se eu disser isso abertamente aqui num podcast com 1 milhão de inscritos que tem um impacto social, mulheres não deveriam estar na política ou não deveriam votar, como sugeriu o Paulo Figueiredo lá dos Estados Unidos esses dias. Ele disse que elas isso- votam mal, não que elas não deveriam votar. Então, mas tá existindo esse debate não só com ele, né? Mas em vários lugares está surgindo esse tipo de discurso que mulheres votarem é um Dá problema pra e gente tal. falar disso depois também, algo legal. Então, tipo, a questão é, a maioria das... E eu sei que você não acredita no conceito de feminicídio. A questão é, existe uma diferença entre o homicídio e o feminicídio. Por quê? Porque o feminicídio, ele acontece sendo que a mulher é assassinada por pessoas próximas dela, que estão na convivência familiar. Então, enquanto Mas homens... não é exatamente mas- isso que a lei diz. Mas homens que são acometidos por homicídio, eles são acometidos por homicídio em contextos de violência urbana. Não necessariamente alguém próximo, em contexto de necessariamente. briga de facção, de tráfico de drogas, e não necessariamente porque ele tentou terminar e a mulher não quis, como é o Isso grande acontece caso. com bastante frequência também. 97% das mulheres são assassinadas por homens e 80% são de dentro de casa. Então são pessoas próximas. É isso que torna o feminicídio um elemento diferente do homicídio, por Mas a exemplo. maioria dos homens também é morta por homens. Mas não são por homens conhecidos. Pode concluir, Abner. Eu acho que é isso. Concluir. Se quiser aumentar um pouquinho. Tem mais uma questão que me parece que a pele da misoginia, ela tem um limite realmente, que é, por exemplo, se uma mulher tem uma... Como é o nome quando o cara não pode chegar perto dela? Medida restritiva. Medida restritiva. A mulher tem uma medida restritiva, mas muitas vezes a polícia não tem efetivo policial pra estar lá fazendo a ronda e Sim. realmente verificando. Talvez se essa Então, mulher muitas pudesse vezes- ter uma arma com ela, fosse mais eficiente. Vamos entrar nisso depois. Mas a questão é, muitas vezes, o orçamento impede com que a mulher tá lá com a protetiva, só que ela é morta mesmo assim. É porque na prática a protetiva é um papel, né? A pessoa que precisa Sim, de sim. medida protetiva não é parada por uma medida protetiva. Não é só porque uma lei existe que ela consegue ser aplicada na prática, né? Mas a questão é que primeiro se começa reconhecendo o problema. A partir disso, a gente, beleza, então como é que a gente... Mas enfim, passo a bola pra você. Legal. Não, mas, o Abner, é interessante porque da sua parte eu percebo uma boa intenção. Mas eu não percebo essa boa intenção das mulheres que estão lá no Congresso defendendo esse projeto. Porque quando a gente fala que a gente acha que bandido tem que ser tratado como bandido, a gente também defende a ideia de agravante. Se você tá aí, numa boa, e eu tô com uma arma, eu dou um tiro em você, eu tenho que levar um agravante porque eu usei de arma de fogo. Se você tá os dois sem arma, você me mata na porrada, você tem que levar um agravante porque você é homem e você é fisicamente mais forte do que eu. Então, o sistema de agravantes, ele funciona e ele faz sentido. O problema do PL da misoginia é o que é misoginia? Defina a misoginia. Defina o que é você atentar contra a dignidade de uma mulher. A gente tem alguns casos. A gente viu o caso do Henri Borel recentemente, aquele menino que foi assassinado pelo padrasto e a madrasta ficou de cúmplice. Mas a juíza decidiu que ela não tinha que cumprir mais pena nenhuma porque ela foi vítima de misoginia durante o processo judicial por parte da população. Ou seja, a população se indignar que uma mulher foi omissa ao ver o próprio filho ser assassinado é misoginia por parte da população. A gente viu o próprio... É absurdo. Vai atrás pra você ver, você vai se surpreender. A gente viu a própria Soraya Tronic falando. Se eu ver um cara fazendo uma piada misógina, como uma fala misógina, qualquer coisa... Se eu vejo um cara fazendo uma fala misógina contra uma mulher na rua, mesmo que aquela mulher não queira denunciar aquele cara, eu posso denunciar porque eu reconheci uma misoginia que ela não reconheceu. Então, se um dia o meu marido faz uma piada pra cima de mim e eu acho que eu sou uma piada, mas alguma feminista maluca acha que ele é um criminoso, ele pode ser processado do mesmo jeito. Isso não foi qualquer uma que falou. Foi a Soraya, que tá intrinsecamente ligada com a criação do projeto de lei.
A gente viu também a própria Soraya e novamente a própria Tabata Amaral acusando o Frei Gilson de ser misógino, porque ele é um padre católico que diz que, perante a lei do catolicismo e a lei da Bíblia, a mulher exerce o papel de submissão dentro de um casamento. Então, como a gente sabe até que ponto que isso vai influenciar um discurso religioso? Como a gente sabe que isso não vai influenciar um comediante como você num stand-up? Porque elas tentam dizer que não, mas na prática todas elas já se usaram desse tipo de medida contra comediantes que fizeram piadas contra elas. Vamos lá, a dignidade da mulher. Pô, a gente já viu acontecer em campanhas eleitorais de pessoas fazerem montagem com IA de parlamentares nuas. Isso já é crime. Você já consegue ir pra cima, não só contra mulheres, mas contra Agora qualquer tem pessoa. Só que esse agravante, a lei de misoginia, esse agravante não precisa dessa lei pra acontecer. É um agravante. Ok, mas ele não precisa de uma lei que sequer especifica o que ela defende. O PL da misoginia. Tá, o que é misoginia? Quando que um homem tá sendo misógino? Quando que ele não tá? Quando que a piada pode ou quando que ela é misógina o suficiente? Quando que o discurso religioso tá liberado? Quando que o discurso religioso tá sendo misógino? O que me parece, Eduardo, é que quando, tudo vago. quando a questão tá subjetiva assim, geralmente não vai dar em nada, né? Você Na disse que não prática, vai dar assim, em nada. não, De não, acordo com a própria Tabata, pode realidade dar. do Brasil. Tipo assim, Mas de acordo com a própria mas você Tabata, consegue com a própria me dar algum Soraya, caso pode de dar. alguém que fez uma piada e de repente, eu fiz uma piada e fui preso? Eu acabei de Acontece citar isso? que a Tabata processou um cara que até perdeu o emprego. O Léo Lins, cara... Mas é um livre mercado. Quem demitiu ele não foi a Tabata. O Quem Léo demitiu Lins- ele foi o dono do Banco Safra. O Léo Lins estava com uma restrição e ele não nunca podia mais vi. sair do estado de São Paulo porque ele fez piada machista. E anulou, durou poucos dias. Mas você acha que ele merecia Não é ter só levado machista, aquilo? era uma lista de coisas. Tudo bem, né? então eu vou te denunciar agora, você fica na prisão preventiva uns dias e depois anula. Ele não foi preso. Ele ficou sem poder sair do estado, cara. O quanto de dinheiro que esse cara não perde com a agenda fora do estado, isso vai Perde ser nada, ressarcido? ô, Eduardo. Ele divulga cara, tigrinho, ganha dinheiro pra Você não gosta caralho. de dinheiro porque você é comunista, ele gosta. Isso aí é outro BO. Não é você que tem que ditar se o cara tá perdendo ou então, não de não poder sair do estado. Você tá defendendo um cara que tá ele muito tem bem de esse vida, tá direito. milionário. Que bom Você pra tá- ele, então, que um dia eu ele seja não precisa também. da sua ajuda. Que um dia eu seja Não precisa da também. minha ajuda. A Thaís Carla, por exemplo, processou ele por machismo, por Mas gordofobia, ele tava um monte de citando o coisa. nome dela, ele e tava agora usando ela tá magrinha. Ela e tava agora ela usando- tá magrinha. Ele tava usando a foto dela pra divulgar pra divulgar a agenda de show dele. Ela tem A foto direito dela é de pública. Mas ele Eu tem, posso dar ela a foto tem dela direito pra de quem eu processar. quiser. A Se eu partir do estiver momento que usando ela a sua postou- foto indevidamente, A você par- tem direito de Mas me não processar. indevidamente, tá na internet. Ela eu acha botei que é minha foto na indevidamente, é a internet. opinião dela, Você a questão entende que dela. foi Cara, é a tua classe, mano. Sim. Um humorista foi restrito de sair. Não foi nem do estado, se eu não me engano, foi da cidade. mas o Léo Lins ele não foi tá fazendo isso de restrito- forma ingênua. Ele foi restrito de se locomover. Ele teve o direito de ir e vir dele cerceado por uma juíza feminista, que ela entendeu que ele era machista, e você disse pra mim que tá tudo bem, porque foram só por alguns dias, cara. Ele Um conseguiu dia isso vai bater na reverter. tua porta. Era a primeira Ó, instância calma aí, de Isso vai reverter. bater na passa tua pra ele porta. agora, ô Eduardo. Vamos lá. Eu acho que tem alguns problemas no que a gente tá falando aqui. Isso dá uma ideia falsa de que é isso. Se você mandar uma mulher calar a boca, você vai preso. Se você xingar É uma que é o mulher, que você vai diz as preso. defensoras da lei, né? Mas não é, É o não que é. dizem as Primeiro deputadas, que aí não é a sua palavra primeiro contra que, delas. Primeiro Calma aí, que calma não aí. é toda a consequência de um crime que gera prisão. Algumas questões, por exemplo, do Léo Lins, poderia gerar em, por exemplo, doar cesta básica, fazer serviço comunitário, E tá errado de qualquer forma. servir em casa de criança autista para você aprender de fato a realidade das pessoas. Então não é só prisão. Fez uma piada machista, Mas pra capacitista, onde você prisão. tá indo, cara? Eu já me fudi por piada capacitista, por exemplo, E Eduardo. não devia ter se fudido. E a questão não é devia. que, mas a questão é você entender o impacto coletivo do que você faz. O Léo Lins, ele teve aquele show dele assistido por 3 milhões de pessoas. Sim. E ele mesmo reconhece que boa parte do público dele é um público adolescente, é público Sim. de escola. Eu comecei a gostar do Léo Lins quando eu ia pra escola. Eu fui assistir show dele quando eu era Isso te adolescente. tornou um criminoso? Você tá matando mulher na rua por causa disso, por Ué, acaso? eu fui lá depor na delegacia da pessoa com deficiência por causa de piadas E capacitistas. não devia ter ido. Então, mas Você tá entendendo que você tá falando contra você mesmo pra defender uma lei não, a e questão você é, tá se contrariando eu as falar- deputadas que pautaram a lei? Calma aí, Eduardo. se eu deixa defender ele o que concluir, você- senão não vai ter tempo. Se eu defender o que você tá defendendo, os comediantes vão se fuder na prática. Porque eles vão sempre lá ser processados por racismo. Tem comediante que tá agora, que não é conhecido, não furou a bolha como o Léo Lins. Mas tem comediante que tá nesse momento fazendo piada chamando a Erika Hilton de macaca. Mas isso Isso já não é crime? Isso já é crime de injúria racial. Então, e eles estão postando e nada está sendo feito. E aí, quando dá algum problema, alguém vai falar assim, estão cerceando a minha liberdade de expressão. Eles estão lá falando, ninguém tá fazendo nada. Aí, quando dá algum problema, chama atenção. Então define pra mim o que é misoginia, Abner. Ódio contra a mulher. Mas o que é o ódio contra a mulher? Por exemplo, se eu falar assim,
Cheguei do meu trabalho, a minha mulher tem que fazer uma janta gostosa pra mim. Você fez uma janta que eu não gostei, então eu vou te bater porque você não fez a janta que eu gostei. Você Mas não isso é atendeu, violência contra a mulher e já é crime. A mulher supostamente não atendeu o papel de mulher que eu teria na minha cabeça do que uma mulher tem que fazer. Mas a tua concepção do que uma mulher tem que ser pouco não é individual, é uma questão sociológica, né? Existem sociólogos, existem cientistas sociais que definem, existe uma misoginia. Por muito e muito tempo, na Idade Média existia um tipo de misoginia, depois existe outro tipo de misoginia. Hoje em dia, qual que é o tipo de então misoginia? são várias misoginias diferentes. Sim, É um espectro, a misoginia hoje é um no Brasil espectro. a mulher pode dirigir, tem alguns países que a mulher não pode dirigir. Quais Aqui países? no Brasil... Geralmente são países muçulmanos, né? A Arábia Saudita, sei lá. Mas Aí é culpa da Sharia. E vocês não costumam se opor muito a não, isso. Mas isso aí é outro assunto. A questão é como é que a misoginia, ela aparece hoje no Brasil. Existe uma taxa de, por exemplo, de estupro muito grande. E a maioria você sabe disso, a maioria das acometidas por abuso sexual no Brasil são meninas de 12, 13, 14, 15 anos. Sim. E o estuprador tem direito a saidinha e vocês defendem que ele tenha. Não tem mais, né? Tem. Não tem mais graças a gente. Não tem mais. Graças às articulações, inclusive, do Derrite e tudo mas mais. aí... Agora não tem mais graças a gente, porque mas a aí, galera como do teu lado chama de direitos humanos. Como é que a gente diminui os casos de estupro? Punindo o estuprador, botando pra ser exemplo. Isso daí é depois que o crime já aconteceu. Botando pra ser exemplo. Prevenção. A prevenção é você fazer o cara saber que se ele cometer esse crime, ele vai passar a vida inteira dele na cadeia. Isso é medida repressiva. Sim, eu quero saber de eu sou medida toda a preventiva. favor de medidas repressivas. Como é que a gente previne que exista Passa o menos... tempo pra Eduardo agora. Não, isso é ótimo. É algo que é muito legal a gente falar, porque eu acho que é uma coisa que algumas pessoas têm uma certa dificuldade de entender. A prevenção de crimes, quando você não tem um efetivo policial suficiente para estar em todas as casas vendo tudo ao mesmo tempo, quando você não tem professores capacitados o suficiente para identificar sinais de abuso dentro da casa de uma criança, quando as escolas não têm um psicólogo para identificar aquilo ali, porque tudo isso já seriam medidas protetivas o suficiente, medidas cautelares o suficiente, botar psicólogo em escola, dar essa preparação para os professores, eu acho que tudo isso seria incrível para você identificar essas coisas, mas isso não acontece. O Estado já falhou nessa parte. Que pelo menos o Estado pune essas pessoas, porque sabe o que acontece? O cara pensa, eu vou cometer tal crime. Se eu aprender a fazer tricô na cadeia, eu cumpro 1/3 da pena. Tudo é afiançável. Menos a tal da misoginia, da transfobia e tudo mais. Esses são inafiançáveis. Mas a maioria dos crimes é afiançável. A maioria dos crimes, o cara sai por bom comportamento. E dentre os casos de saidinha, que os caras não voltam pra cadeia, acontece muito de eles não voltarem porque eles estão na saidinha cometendo os mesmos crimes novamente. Esses criminosos são reincidentes. Você lembra do caso daquele... Eu esqueci o nome dele agora. Aquele cara bem maluco que ele matou uma família e se enfiou no meio do mato. Lázaro. Lázaro, isso. Você lembra do caso Lázaro? Se eu não me engano, ele até estuprou uma mulher nessa treta dessa vez. Ele já tinha mais de 20 passagens pela polícia. Ele não estava preso. E os outros criminosos sabem que eu vou ali... O policial vai me levar na delegacia, eu vou prestar boletim de ocorrência, talvez eu saia na audiência de custódia, se eu não sair eu vou ficar preso lá, vou dar um jeito de ter acesso ao telefone, porque tem até Wi-Fi dentro de presídio, porque todo mundo aqui já recebeu golpe de presidiário, todo mundo que tá assistindo já recebeu uma ligação, um WhatsApp de presidiário, os caras aplicam golpe de dentro da cadeia, quando chega a saidinha, eles saem, aproveitam com a família deles, cometem mais crimes de novo, não tem alguns mais nem saidinha, voltam, Eduardo. Graças a gente não tem mais saidinha, Tá bom. porque toda a bancada de esquerda se opôs ao fim da saidinha. É que me Então, parece inclusive, que tem um caso, problema. se você colocar no Google, você vai achar alguns, mas eu vou citar um. Teve um caso de um homem que ele foi preso por feminicídio. Eu discordo da tipificação do feminicídio. Eu acho que se o cara matou uma mulher, ele tem que estar preso sim, e com agravantes. Eu discordo da tipificação do feminicídio. Só que esse cara estava preso por feminicídio, saiu durante uma saidinha e matou mais uma mulher. Então, quando você endurece as leis e faz o cara pensar, tá, se eu for preso agora, se eu for pego cometendo esse crime, eu vou passar o resto da minha vida na cadeia, o crime deixa de compensar. A expressão o crime compensa ou o crime não compensa existem por um motivo. Porque no Brasil, o que prevalece é a sensação de que o crime compensa. Porque eu vou cometer o crime que eu quero, eu não vou ficar tempo suficiente na cadeia, eu não vou ser punido, daqui a pouco eu tô de Mas, volta Eduardo, na sociedade menos e de pronto. 10% dos casos chegam na polícia. Como é que prendendo vai resolver? Cara... O cara tem que ter medo de fazer. É isso que vocês Mas bandido não não entendem. tem Ele tem que ter perspectiva medo. que ele vai ser pego, Eduardo. Exatamente! Exatamente. Então, obrigada. Ele aumentar não a tem pena vai fazer que perspectiva. diferença? Ele não tem perspectiva de que ele vai ser punido. A gente pode pensar em um conjunto de obras, cara.